paz do Senhor, meus irmãos. Estamos começando mais uma Escola Bíblica Dominical. É um prazer tê-lo aqui junto conosco. E nós vamos começar essa aula, meus irmãos, com uma oração, não é? Para que o Senhor possa nos ajudar, para que o Senhor possa abrir nosso entendimento e nós possamos aprender dessa preciosa palavra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te engrandecemos. Senhor, abra, Pai, nosso entendimento nessa manhã, que nós possamos aprender da sua palavra, que possamos nos aproximar de Ti, Senhor, que estejamos alicerçados em Ti através da sua palavra. Meus irmãos, quero aqui apresentar aos irmãos o tema desse trimestre, nesse primeiro trimestre de 2023. O tema é Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. O pastor comentarista dessa lição é o pastor Elinaldo Renovato, que é um dos nossos comentaristas, especializado aí nas nossas lições. E a lição que nós vamos estar estudando hoje é a lição de número 9. O tema dela é o avivamento pentecostal no Brasil, aqui no nosso país. O texto áureo, irmãos, dessa lição está em Atos capítulo 19, versículos 5 e 6, que diz assim: E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Atos 19, versículos 5 e 6. A verdade prática diz: Deus derramou o grande avivamento pentecostal no Brasil. Ele pode avivar mais uma vez o seu povo. Vamos agora à nossa leitura bíblica em classe, meus irmãos, que diz assim, é Atos capítulo 19, versículo 1 ao 7. O versículo 1 diz: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Meus irmãos, nessa lição nós estaremos estudando junto com o nosso presbítero Aparecido desse grande avivamento no Brasil, como que ele sucedeu, como que ele se instalou, como que ele teve aí o seu crescimento. Então, meus irmãos, fique conosco até o final dessa aula, desfrute do melhor desse ensinamento, tenho certeza que Deus vai te abençoar. Meus irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. É uma alegria para nós estarmos novamente nesse domingo pela manhã, reunidos para estudar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando nesse trimestre a lição Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. E hoje nós vamos estudar a lição de número 9, que vai falar um pouco sobre o movimento, o avivamento pentecostal no Brasil. Será uma lição de muita importância, até para você descobrir ou até relembrar de como foi iniciado esse trabalho, esse movimento pentecostal no Brasil. Então, eu creio que Deus vai nos ensinar. Peço que você nos acompanhe aí com a sua Bíblia, com a sua lição, para que a gente possa tirar o máximo proveito desse ensino nessa manhã. Temos por base a leitura que foi feita em Atos 19, 1 e 7, E o que nós vamos aprender nessa manhã? Nós vamos ver que como o que aconteceu ao longo do livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, repetiu-se nas nossas terras, as terras brasileiras, como que Deus chamou um povo no Brasil para viver na plenitude do Espírito. E entender que Deus fez uma grande obra em nosso país por meio do avivamento pentecostal.
E na nossa conclusão, ao final, entender que Deus chama um povo para andar na plenitude do Espírito, na dependência do Espírito Santo. É possível fazer uma grande obra. É a vontade do Santo Espírito usar pessoas como seus instrumentos, a fim de que haja crescimento no reino de Deus. E aí fica uma pergunta ao final desta lição: estamos nos colocando à disposição para ser esse tipo de instrumento, ou esse instrumento? Então nós vamos aprender aqui nesta manhã a respeito desse avivamento. Nós vamos ver os prós e os contras. Vamos ver que toda vez que há um avivamento, em qualquer lugar que for, mesmo um avivamento pessoal na minha vida, nós temos que estar conscientes de que também se levantará as barreiras, as dificuldades, os prós e os contras. Então nós temos que estar cientes disso, sempre, né? Mas nós vamos aprender nessa manhã sobre esse assunto, como se deu o avivamento no Brasil. Em Atos 19, do versículo 1 ao 7, nós vamos ler que Paulo chega em Éfeso e ali já existiam crentes, pessoas salvas em Cristo Jesus, que não tinham a experiência do batismo com o Espírito Santo. Paulo faz a pergunta, se vocês acompanharem aí, né? No verso 3 do capítulo 19, Paulo pergunta: em que vocês são batizados? E eles disseram: no batismo de João. Quer dizer, já eram batizados em águas. E Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Cristo Jesus. E impondo-lhe as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Isso foi o total de 12 varões. Vamos então à introdução da lição. A chegada do movimento pentecostal ao Brasil mudou a realidade espiritual desse país de forma inquestionável e irreversível. Em termos de liturgia, proclamação do Evangelho, manifestação do poder de Deus com sinais, prodígios e maravilhas. Vindo dos Estados Unidos, os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingren chegaram em terras brasileiras em 1910. Por instrumentalidade desses servos, Deus iniciou o maior avivamento espiritual em terras brasileiras. O avivamento pentecostal no Brasil é o que estudaremos nessa lição. Queria deixar aqui para você, aluno, irmão, se você puder, né, conhecer esta obra, os livros, né, desses dois missionários suecos, o Daniel Berg e o Gunnar Wingren, que são os fundadores do movimento pentecostal no Brasil. Eu tenho certeza que vai ser de edificação ministerial, pessoal para a sua vida, porque você vai encontrar muitas coisas boas ali. Então, foi através desses dois irmãos que Deus trouxe um avivamento para uma terra, a terra brasileira. E isso mudou muito, né? A forma, liturgia é a forma de direção do culto, a maneira, né? Também como se começou a proclamar o Evangelho. Houve manifestação do poder de Deus através de sinais, prodígios e maravilhas. Então, esse movimento, esse avivamento pentecostal trouxe uma mudança radical para os crentes que estavam aqui já na terra brasileira. O primeiro tópico diz: o movimento em Atos se repete no Brasil. Pentecoste entre os salvos. Em Atos 19:2, há uma pergunta do apóstolo Paulo para os discípulos em Éfeso: recebestes vós já o Espírito Santo quando creste? Essa pergunta também pode ser feita assim: tendo crido, recebestes o Espírito Santo? E também, recebeste já o Espírito Santo depois que crestes? As modalidades da mesma pergunta revelam um fato de acordo com o contexto do trecho de Atos.
Os discípulos de Éfeso foram batizados em nome do Senhor Jesus. Isto é, já tinham a fé salvífica. Em seguida receberam o batismo no Espírito Santo por imposição de mãos. O que fica muito claro aqui é que Paulo, ao chegar, ele pergunta, aos irmãos se eles já tinham sido batizados com o Espírito Santo. E aí vem a pergunta que não, eram só batizados nas águas. Então, eles já tinham a fé, porque já tinham recebido a Cristo, A experiência do Espírito Santo fica muito claro aqui, que ela vem após a sua fé salvífica, você aceitar a Cristo. Não tem como receber o batismo com o Espírito Santo sem receber a Cristo antes, ser liberto da sua vida, Não tem como. Então, é o que aconteceu com Paulo lá no capítulo 9, 19 de Atos, quando ele chega. Eles já tinham a fé salvífica e em seguida receberam o batismo do Espírito Santo por imposição de mãos. Paulo lhes impôs as mãos e eles foram batizados naquele momento, recebendo assim o batismo com o Espírito Santo. O ponto 2 diz, o subtópico 2, a plenitude do Espírito Santo. Como vimos em lição anterior, há duas experiências distintas no livro de Atos dos Apóstolos. A experiência de salvação, que todos receberam quando receberam a Cristo como Salvador, e o batismo no Espírito Santo. Em Atos 19, vemos essas duas experiências de maneira muito clara. Primeiro, os discípulos foram batizados em águas e depois receberam o Espírito Santo com imposição de mãos. Esse recebimento teve evidências físicas de línguas e profecias. A experiência do batismo no Espírito Santo é tão distinta da salvação que aquela pode ser identificada fisicamente por meio de línguas como confirmação do dom de Deus. Foi o que aconteceu com os discípulos em Éfeso. Então há uma distinção aqui muito grande, nesses dois acontecimentos, que é aquela que você recebe quando aceita Cristo, a salvação, e depois a experiência do batismo, que nós entendemos que o batismo no Espírito Santo não é para promover o crente a ser o mais santo da sua igreja, do lugar que você estiver, não. O desejo de Deus, ao batizar o seu povo com o seu Espírito, é dar a capacitação necessária e espiritual para que a obra sua seja feita com muito mais ousadia e que o resultado seja um resultado excelente. Então, o que nós aprendemos no movimento pentecostal? Que se fizermos o ID de Jesus sem a ajuda do Espírito Santo, podemos até conseguir fazer alguma coisa. Mas a Bíblia nos ensina que é o Espírito Santo que convence, é o Espírito Santo que faz a pessoa entender a sua necessidade de salvação, de um Salvador. Então nós entendemos isso. Foi o que aconteceu com os discípulos em Éfeso. Eles já tinham aceitado a Cristo, sido batizados na água em nome de Jesus, mas ainda não tinham tido a experiência do batismo com o Espírito Santo. E o subtópico 3 diz, chamados por Deus. Algo semelhante aconteceu aqui no Brasil por intermédio de Daniel Berg e Gunnar Wingren. Pela direção de Deus, os dois missionários suecos chegaram ao Brasil em 19 de novembro de 1910. No início do século XX, predominava a existência das igrejas históricas ou tradicionais. Consequentemente, havia muitos cristãos que experimentaram a salvação em Cristo, mas nunca haviam experimentado o batismo no Espírito Santo. Tal qual os primeiros crentes em Atos,
Deus usou Daniel Berg e Gunnar Wingren para mostrar a esses cristãos que eles não podiam mais ignorar. Não podiam mais ignorar a pessoa bendita do Espírito Santo. As experiências gloriosas de Atos dos Apóstolos passariam a se repetir em terras brasileiras. Era possível ser um cristão com mais fervor espiritual. Então, nós vemos aqui que, como aconteceu em Éfeso, também aconteceu no Brasil. Com a chegada dos missionários suecos vindos dos Estados Unidos, eles trouxeram esse avivamento espiritual através do batismo com o Espírito Santo. Já haviam crentes aqui salvos, porque o batismo no Espírito Santo é para os salvos, não é para salvar a pessoa. É uma ferramenta que Deus dá para a sua igreja, para que ela tenha ousadia em fazer o ID, em proclamar o Evangelho. Então já existia no Brasil igrejas tradicionais, que já tinham pessoas crentes, que já eram salvas, mas não tinham experimentado ainda a experiência do batismo com o Espírito Santo. E o que eles entenderam? Que era possível ser um cristão com mais fervor espiritual. Eles não podiam mais ignorar a pessoa bendita do Espírito Santo. Por isso que as experiências, e quando a gente fala em Atos dos Apóstolos, alguns irmãos até dizem, né, que se mudasse o nome do livro, né, para Atos do Espírito Santo, ficaria de uma forma mais clara o que o livro queria mostrar, porque a gente aprende no livro de Atos que ali está a história, o começo da igreja, o fervor, o avivamento que houve, né? A ação muito clara e maravilhosa do Espírito Santo na condução da igreja, em alguns momentos de forma muito clara e evidente. E uma curiosidade do livro de Atos, que ele não termina com um amém, né? A maioria das cartas escritas termina às vezes com uma saudação e com um amém. O livro de Atos não, e a gente entende que, porque os atos do Espírito Santo, os atos dos apóstolos da igreja, não terminou ali no final daquela carta. Ali estava continuando com a igreja, e continua até hoje. A igreja precisa entender que ela depende do Espírito Santo, e o batismo é uma força maior para o crente, é ajudando ele a ficar com mais ousadia. Então o que a gente aprende aqui é que, como aconteceu em Éfeso, também aconteceu no Brasil com a chegada desses dois pastores suecos, missionários, e ali no Brasil houve um chamado de Deus para que o povo vivesse na plenitude do Espírito Santo. Foram cheios, como em Atos, né? Trouxe uma renovação espiritual. O tópico 2 diz assim: o nascimento de um novo movimento. A pregação do avivamento pentecostal. A pregação dos missionários chamou a atenção das igrejas tradicionais, causando incômodo e preocupação. Eles foram bem aceitos pelos pastores eles não foram bem aceitos pelos pastores das igrejas históricas. A irmã Celina de Albuquerque, membro de uma igreja tradicional, aceitou a mensagem do batismo no Espírito Santo e tomou a decisão de ficar em casa, orando a Deus para que ele confirmasse se aquela doutrina estava correta. Assim, a irmã Celina Albuquerque recebeu o dom de Deus e por isso é considerada a primeira brasileira batizada no Espírito Santo em nosso país. Outros irmãos se juntaram a ela e foram também batizados no Espírito Santo. Infelizmente, a direção da igreja da qual esses irmãos faziam parte não concordou com aquele avivamento espiritual e promoveu uma reunião para confirmar quem estaria de acordo com a mensagem dos missionários.
Nessa reunião, 9 irmãos se levantaram e foram convidados a deixar a igreja. Assim inicia uma história de perseguição que marcaria o movimento pentecostal no Brasil. Olha que coisa bonita, né? A irmã Celina é considerada a primeira irmã no Brasil que foi batizada com o Espírito Santo. E, como eu disse no começo, nós precisamos estar conscientes que todo o avivamento do Espírito Santo vai também trazer barreiras, dificuldades. Pode ter certeza que você vai encontrar dificuldades, porque os irmãos encontraram no começo. Os missionários chegam, havia as igrejas tradicionais que não pregavam o batismo no Espírito Santo, a ação do Espírito Santo no seio da igreja, mas alguém deu ouvido, e uma delas foi a irmã Celina. Ela entendeu que aquela era uma doutrina vinda de Deus e ficou em sua casa buscando para que Deus confirmasse em sua vida aquilo que ela estava buscando. E a irmã foi batizada com o Espírito Santo e alguns irmãos se juntaram a ela e, buscando a Deus, também foram batizados com o Espírito Santo. E daí levanta-se uma perseguição. Os irmãos não concordaram com aquela doutrina e nós vimos aqui que eles se reúnem e pedem para que os irmãos deixem a igreja, porque eles não aceitam aquele movimento. E aí começa uma história de perseguição para a igreja que estava nascendo, que era o movimento pentecostal no Brasil. Então guarda aí, a primeira irmã que foi batizada com o Espírito Santo, que está registrado aí na história da igreja pentecostal no Brasil, foi a irmã Celina de Albuquerque, e mais 8 irmãos junto com ela logo depois. Como então foi o crescimento e a perseguição? Está no subtópico 2. As perseguições contra os pentecostais eram grandes, conforme Jesus disse. Se você olhar lá em Mateus 5:10, você vai ver que Jesus, no Sermão da Montanha, ensinou que bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aconteceu também na nossa terra no início do movimento pentecostal. Elas se davam na esfera litúrgica, entre outras. Por exemplo, nos primeiros batismos no Pará, alguns inimigos da obra tentaram impedir o ato batismal. Há registro de que um deles até sacou um punhal para investir contra o missionário Gunnar Wingren. Foi a irmã Celina que impediu o crime, jogando-se na frente do meliante. Outros registros mostram que em Mosqueiro, no interior do estado, uma casa de pregação foi cercada e apedrejada. Os crentes tiveram de sair para se proteger. Histórias como essas são abundantes no desdobramento do movimento pentecostal no Brasil. Entretanto, o Senhor deu muitos livramentos ao seu povo, cumprindo-se a sua palavra, que está lá em Salmos 34:7, que está escrito, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então, o que nós vemos aqui? A pregação não foi bem aceita, o movimento começou a sofrer perseguição, e nós vimos que, em meio à grande perseguição, a igreja começa a crescer. Porque a perseguição, que é focada na destruição daquele movimento, se esquece que a perseguição também traz crescimento. Por quê? Porque Deus opera. Deus acampa ao redor do seu povo, livra. E com isso, grandes sinais foram acontecendo. Mas os fatos que marcaram, e isso está no livro dos missionários, se você ler, você vai entender, que houve muitos inimigos
tentando, num fato como nós lemos aqui, a pessoa tentou esfaquear o missionário que estava realizando o batismo. A irmã, com muita coragem, cheia do Espírito Santo, que eu disse que o batismo com o Espírito Santo é normalmente para dar ousadia. Quem não estiver cheio do Espírito Santo dificilmente vai agir dessa forma. A irmã deixou os medos de lado por estar cheia e enfrentou aquele miliante, não deixando que aquela tragédia acontecesse. Vimos também aqui que, num outro caso, há alguns cerca a igreja foi cercada, foi apedrejada, e os crentes tiveram que sair, se proteger. Mas o Senhor deu grandes livramentos, e isso mostra a ação de Deus na vida dos irmãos naquele momento. Houve crescimento e grande perseguição. Deus continuava abençoando. E o que acontecia com a ousadia dos irmãos em perseverar fazendo a obra de Deus, mesmo com essas perseguições? Havia muitas curas divinas, que está no subtópico 3. Se houve perseguições e dificuldades no início da obra, também houve intervenções gloriosas de Deus na vida do seu povo. No Diário de um Pioneiro, obra escrita pelo missionário Gunnar Wingren, se você puder adquirir ou pegar esse livro de algum irmão que tem e ler, você vai ver muita coisa boa. Veja o seguinte relato: uma irmã foi curada de uma enfermidade incurável no lábio. Um dos milagres que aconteceu durante essa perseguição e com a vinda do batismo no Espírito Santo, houve grandes milagres. Um homem paralítico que estava moribundo e não podia mais falar, foi curado e veio depois para nossos cultos. Uma criança que estava moribunda com febre foi curada. Um homem de idade que sofrera com hérnia por 9 anos foi curado. Um outro homem que havia estado enfermo muitos meses com febre e tinha todo o seu corpo inchado, foi tanto curado como batizado com o Espírito Santo. Ele também recebeu o dom de profecia. Um homem que viu seu filho morrer, tomou-o imediatamente nos braços e começou a invocar o nome do Senhor. Imediatamente a criança voltou à vida. A esposa, quando viu o que aconteceu, se entregou ao Senhor. Esses são alguns de muitos sinais poderosos que marcaram o avivamento pentecostal no Brasil. Eram os sinais que Deus confirmando a pregação dos nossos pioneiros. Estava se cumprindo também entre nós no Brasil o que Jesus prometeu aos seus discípulos lá em Marcos 16 e 20, que disse: e tendo eles partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Esta palavra se cumpriu entre os irmãos quando começa a nascer esse novo movimento, mesmo com perseguição, mesmo com muitas contrariedades, mas Deus operou de uma maneira especial, e isso foi trazendo as pessoas para Cristo, porque tudo que Deus faz tem um propósito. E eu disse que o batismo com o Espírito Santo é para dar ousadia ao crente. E o desejo de Deus é que se cumpra o que ele disse aqui, né? Que as pessoas se encontrem com Cristo. Isso é importante dizer. O desejo maior de Deus é que as almas venham ao conhecimento da verdade e se cheguem a Cristo. Foi o que aconteceu quando o movimento pentecostal chegou no Brasil, né? Como nós já dissemos aqui, houve muita perseguição? Houve.
mas Deus operou de uma forma maravilhosa, trazendo milagres de todas as formas. Aqui estão alguns deles que está registrado que aconteceu. Você, irmão aluno, que já é um crente de longa data, como no meu caso, que já tenho aí 50 anos de evangelho, isso para nós não é surpresa, porque nós vimos isso. Quantas vezes nós vimos nossos pais que eram indoutos, não tinham estudo, não tinham nada. O caso da minha família, que vinha do espiritismo, sofrendo com o diabo, mas alguém com ousadia, cheio do Espírito Santo, pregou a palavra de Deus, aceitou Jesus, foi liberta, a família cresceu, muitos vieram, e nós vimos isto dentro da igreja. Quantos milagres nós vimos, não só na igreja, mas na nossa casa, com nossos pais, não tendo condições, a condição que a gente tem hoje, mas eles pegando aquele problema, aquela enfermidade, aquela dificuldade, e buscando a Deus, e Deus trabalhando de uma forma especial. Então nós vimos isso, e isso se cumpre até os nossos dias, no meio da igreja, não é novidade, é coisa que nós vivemos e podemos falar com autoridade, porque vivemos essa realidade em nossa vida. Então, no tópico 2, nós vimos que o nascimento de um novo movimento no Brasil teve pregação pentecostal, teve crescimento, perseguição e muitas curas divinas. Os dons do Espírito Santo devem normalmente acompanhar esta experiência de batismo e continuar a ser manifestada na vida do crente na igreja. É ainda para a igreja dos nossos dias, é para todos os crentes. Então nós precisamos entender essa dependência e buscar. Aqueles que ainda não foram batizados, devemos buscar, porque nos dias que estamos vivendo, de grande perseguição, tanto na vida secular como na vida moral, a gente vê essa perseguição. E o crente que não tem o derramamento do Espírito Santo na sua vida, vai ter muita dificuldade para caminhar nesses dias, porque é uma grande necessidade. O ponto 3 diz a expansão do avivamento pentecostal. E o subtópico 1 diz um modelo centrífugo. Houve, sem dúvida nenhuma, a gente vai ver nesse tópico aqui, houve um grande trabalho da igreja, um grande avivamento nos crentes, que levou a todos, não é só a alguns, a todos os crentes, o desejo de evangelizar, de buscar as almas. E para nossa alegria, hoje, quando passamos em alguns vilarejos assim tão pequenos, tão simples, a gente consegue ver lá uma igrejinha pentecostal. Isso traz uma alegria muito grande, porque os irmãos cheios do Espírito Santo não mediram barreiras, e onde chegavam, eles criavam um lugar ali, um ambiente para levar a mensagem ao povo, e Deus operava de uma forma maravilhosa. Um modelo centrífugo. O avivamento espiritual fez com que a nossa igreja no Brasil buscasse um modelo de crescimento centrífugo. Que movimento é esse? Ou seja, de dentro para fora. Começaram os cultos numa casa, num pequeno salão, num bairro, numa cidade. Os pentecostais evangelizavam pelas ruas, pelas casas, pelas escolas, pelos hospitais. Mais adiante, os irmãos buscavam um local mais amplo para atender à expansão da obra. E o Senhor salvava, curava, batizava no Espírito Santo. O avivamento pentecostal foi crescendo de maneira
nunca vista em nosso país. Estava acontecendo o que Jesus prometeu: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Essa mensagem que Jesus deixou está lá em Atos, capítulo 1, verso de número 8. Então, o que nós vemos aqui? Que começou o crescimento, a expansão. E qual foi a forma que o Espírito Santo usou naquele momento? Foi que os irmãos começassem em casa, de dentro para fora, né? Olha que coisa bonita. Qual o pentecostal que nunca, talvez os recentes não tenha visto tanto, mas hoje, graças a Deus, nós estamos vendo que está voltando depois dessa pandemia, dessa dificuldade, né? Tirou a liberdade nossa, mas nós estamos vendo que está começando o desejo dos irmãos de usar aquilo que ele tem, que Deus deu, para convidar alguém, para fazer um culto em sua casa. Oh, irmãos, vale aqui uma ressalva, né? Quantos jovens casados, quantos irmãos que sonham tanto em adquirir uma casa, um lar para criar sua família, seus filhos. Quantos jovens que se casam pensando em ter, alguns até conseguem antes do casamento, e se esquecem de inaugurar sua casa com um culto de agradecimento a Deus, convidar os seus vizinhos, seus parentes para fazer parte. E esquece que está deixando de abençoar a sua vida. E isso é muito triste. Precisa ser ensinado que é uma forma de você se apresentar à comunidade que está ao seu redor. Eles precisam ver em você uma diferença. Eles precisam ver que você serve a Deus, que você pode ser uma bênção naquele lugar que você está. Então fica aqui. A igreja começou assim. Os irmãos começaram a fazer culto nas casas. Oh, que coisa gostosa, irmão. Era e é o culto em casa. Os irmãos se reúnem, né? Talvez em um pequeno salão, num bairro, numa cidade, os pentecostais evangelizavam. Irmãos, aqui está uma das coisas mais bonitas, né? A igreja evangelizando pelas ruas. Enquanto estão muitos aí usando as ruas para falarem coisas erradas, ensinarem a palavra de Deus errada, ou para marketing de alguma marca, de lojas, os crentes precisam usar também essas ruas para evangelizar. Quantos testemunhos já vimos de pessoas que, por uma palavra que Deus deu ao irmão na evangelização, mudou a vida daquela pessoa, tirou ela da depressão, tirou o desejo dela tirar a sua vida. Talvez um simples gesto naquele momento. Então os irmãos começaram a evangelizar nas ruas, nas casas, escolas, nos hospitais, e já vimos também o trabalho que é feito em muitos lugares, através da igreja, que é nas cadeias, nas prisões, vão evangelizar. E isso trouxe um grande crescimento. A igreja cresceu, foi crescendo de uma forma assustadora. Por quê? Porque estavam cheios do Espírito Santo. Talvez nem precisassem falar muito, mas aquilo que eles falavam dirigido pelo Espírito Santo, e falavam com graça, com unção de Deus. Aquilo trazia mudança, que é o que nós precisamos entender hoje. A igreja ainda necessita desta ferramenta, que é unicamente da igreja de Cristo, para que ela possa, nesses dias maus, nesses dias terríveis que nós estamos vivendo, de imoralidade terrível, ela precisa de ousadia para proclamar que Jesus muda, que Jesus salva, que Jesus transforma, que Jesus quer levar o homem para morar com ele ao seu lado no céu. Então a igreja cresceu assim, e com esse modelo centrífugo que foi de dentro para fora,
saiu das quatro paredes e foi ao encontro, e muitas almas se renderam, houve um crescimento maravilhoso. E o subtópico 2 fala um crescimento acentuado. Os pentecostais no Brasil não crescem porque buscam pessoas em outras igrejas, mas crescem porque as evangelizavam e as discipulam por meio do Evangelho de Cristo. Segundo os dados do IBGE, em 2010, os evangélicos eram constituídos de aproximadamente 42 milhões de pessoas. Desse número, a esmagadora maioria é de tradição pentecostal. Certamente, a próxima pesquisa do IBGE confirmará a tendência em alta. Tudo isso foi fruto do poderoso avivamento pentecostal que Deus enviou para a nossa nação. Então, olha aqui o resultado, meus irmãos. Que coisa linda, né? A obra foi feita, mesmo com as dificuldades, com as barreiras, mas Deus operou, houve um crescimento. O movimento pentecostal no Brasil é o maior. Isso deve com certeza ter crescido muito ainda. E eu me lembrei agora daquele movimento que foi feito quando houve aquele aniversário do movimento pentecostal da igreja no Brasil, que o pastor presidente decidiu fazer no mesmo dia o batismo em todas as igrejas. Quantos e quantos irmãos foram batizados nas águas, muitos receberam o batismo. O crescimento da igreja foi lindo e maravilhoso. Então, nós vemos que a igreja continua trabalhando, e o que fica para nós é que o movimento pentecostal trouxe uma grande mudança, tanto na liturgia do culto, como para as pessoas que viviam nessa nação, e até hoje continua trazendo crescimento. Quantas pessoas aceitam a Cristo, e o que é satisfatório é entender que não há necessidade de buscar, de encher ambientes com pessoas já crentes, pessoas já salvas em Cristo. Não há necessidade. Nós não aprendemos que não precisamos fazer isso. Quando fazemos isso, estamos pescando em aquário, estamos buscando pessoas para encher o nosso ambiente e esquecendo que lá fora, lá no mundo, existem pessoas pecadoras, precisando de Jesus, de salvação, e é eles que nós devemos. É aquela ovelhinha que se perdeu do aprisco, né? Saiu do aprisco, as 99 ficaram ali. Então fica aqui o conselho de como que a igreja cresceu. Não foi buscando crentes de outras igrejas, não faça isso, não. Se você entende como iniciou esse movimento, você vai fazer ao contrário. Buscar os perdidos, buscar aqueles que precisam de salvação, independente do lugar que eles estiverem. É isso que traz crescimento. E também o que nos alegra o coração é saber que as pessoas vindo para a igreja, elas são evangelizadas primeiramente, são discipuladas, ensinadas através do evangelho, e isso vai trazendo crescimento, coisa maravilhosa. Então, o que a gente aprende aqui? Que houve um modelo de crescimento centrífugo, de dentro para fora, e por isso o movimento pentecostal obteve um crescimento acentuado. Deus abençoou, Deus honrou aqueles irmãos que deixaram famílias em casa, que se dedicaram ao trabalho do Senhor, que transpuseram barreiras, enfrentaram dificuldades muito mais difíceis do que nós enfrentamos hoje, talvez de bicicleta, talvez a pé, talvez debaixo de chuva, mas fizeram a obra, e Deus deu o crescimento para a obra,
e cresceu de uma forma maravilhosa. Só para que os irmãos gravem aí, os alunos, a primeira igreja pentecostal foi fundada em Copenhague, em 1912. E a do Brasil, nós vimos que os missionários vieram para cá em 1910. Vamos então para a conclusão da nossa lição. Antes do avivamento pentecostal em solo brasileiro, o que dominava o cenário religioso era o sistema de doutrina das igrejas históricas, que não admitia o batismo no Espírito Santo. Com sinal evidente de falar em novas línguas, bem como o exercício dos dons espirituais, essas manifestações espirituais, fundadas na palavra de Deus, são marcas do verdadeiro avivamento pentecostal no Brasil. Então fica aqui, né, irmãos, que houve uma mudança litúrgica, houve esse avivamento, né, para aqueles que admitiam, que dependiam e precisavam do batismo do Espírito Santo, né, e o sinal do batismo era o falar em línguas, né, e bem como o exercício, o uso dos dons espirituais. Fica então aqui a nossa conclusão dessa lição, deixando para os irmãos aqui uma informação de que a nossa igreja em Matão, São Paulo, ela foi fundada há 60 anos mais ou menos, e sabemos que a história foi assim, houve muita perseguição. Quando Deus enviou o pastor Manuel Tiburtino para essa cidade, ele chegou aqui com filhos pequenos, desempregado, segundo ele nos conta e nos ensinou, houve alguém que recebeu, que doou a sua casa, e ali começou os cultos, e houve perseguição religiosa, porque também não aceitavam esse movimento pentecostal, mas a igreja cresceu, e para a honra e glória do Senhor, Deus abençoou esta obra. Nós temos diversas igrejas em Matão, e é uma igreja abençoada. Então que Deus possa te abençoar, que você possa tirar dessa lição aqui lições para a sua vida. Tudo que formos fazer, há necessidade de buscarmos a ação do Espírito Santo em nossa vida. Que Deus te abençoe, que o seu domingo seja de bênção e que você possa continuar sendo abençoado pela palavra de Deus, pela escola bíblica dominical. Deus abençoe a todos. Glória a Deus, meus irmãos. Que aula tão maravilhosa, mostrando desse avivamento aqui no nosso país, como foi que aconteceu. E eu creio, irmãos, que esse avivamento aconteça sobre as nossas vidas também hoje, né? Nesse período, quero agradecer aqui o nosso professor por essa aula tão maravilhosa, né? Quero também ressaltar, meus irmãos, a sua presença presencialmente na escola dominical. Aos domingos pela manhã nós temos aí cada sala, né? Cada sala preparada para cada idade, então um material adequado para você e para sua família. Nós temos todo um material aqui para poder te oferecer e que você esteja conosco aqui presencialmente. Também quero aqui ressaltar, meus irmãos, a sua contribuição. Está passando aí no visor da sua tela as contribuições, as suas ofertas, os seus dízimos para a manutenção, para o crescimento desta obra. É super importante, como a Bíblia nos ensina, a contribuir com alegria. Faça com alegria, para que você, com certeza Deus vai abençoar a sua vida. Eu quero aqui também, meus irmãos, reforçar o convite para o culto presencial aqui na nossa igreja sede, às terças-feiras e quinta-feiras, às 19h30, e nos domingos, às 19 horas. Você é nosso convidado, venha cultuar a Deus junto conosco, ouvir a palavra, louvar a Deus, é bênção para as nossas vidas. Também nas nossas congregações, nós temos aí praticamente uma congregação em cada bairro, então deve ter uma aí pertinho da sua casa, às quartas-feiras, às quintas e sextas-feiras, às 19h30, e no domingo, às 19 horas. Você é nosso convidado especial. Venha louvar a Deus junto conosco. Tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida, vai trazer uma palavra para o seu coração. Como nós ouvimos nessa manhã, Deus tem muito mais para nos ensinar, para nos estruturar. E eu quero aqui agradecer a todos por essa grande aula, agradecer ao nosso professor, aos nossos pastores, também a nossa equipe técnica que faz tudo aqui acontecer. Que Deus possa abençoar as nossas vidas. E eu quero aqui encerrar essa aula com uma oração, para que Deus venha nos abençoar ainda mais
que esse dia fique aí marcado, né? Um dia de bênçãos de Deus para as nossas vidas. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te damos graças. Pai querido, estamos aqui para louvar o Teu nome. Pai querido, obrigado pelo ensinamento desta manhã. Que, Pai, que nós possamos continuar crescendo, continuar, ó Pai, sendo abençoados por Ti. Abençoa cada lar, Senhor. Abençoa, Pai, as famílias. Que nós possamos ter um domingo de paz, de bênção nas nossas vidas. Fique conosco, nos ajuda, nos orienta e nos direciona, Pai, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão, e até a próxima aula.